Existem histórias que a sociedade prefere enterrar. Histórias que desafiam tudo o que consideramos moral, aceitável, correto. Esta é uma delas. São Paulo, 1875. Uma cidade que fervilhava entre o velho e o novo, entre a tradição colonial e os ares de modernidade que chegavam da Europa. E no coração dessa cidade, numa mansão de 3 andares na Rua da Glória, vivia um homem que estava prestes a cometer o maior erro, ou a maior verdade de sua vida. Seu nome era Bernardo Tavares da Silva. Comendador, 50 mil réis de fortuna acumulada no comércio de café. Respeitado, temido, viúvo há apenas 6 meses e completamente sozinho. Mas a solidão de Bernardo estava prestes a acabar, de uma forma que ninguém, nem mesmo ele, poderia imaginar. A morte de Helena foi rápida. Febre amarela, 3 dias de agonia, e ela se foi. Bernardo ficou parado diante do caixão, sem conseguir chorar. 54 pessoas compareceram ao velório. Todas esperavam ver o comendador desmoronar, mas ele permaneceu imóvel, como uma estátua de mármore. Os olhos fixos no rosto pálido da esposa. 23 anos de casamento, nenhum filho. Helena sempre quis, tentaram, rezaram. Mas Deus, ao que parecia, tinha outros planos. Quando o último convidado saiu, Bernardo subiu as escadas da mansão vazia. Cada degrau ecoava como um lamento. Entrou no quarto que agora era só seu. Sentou-se na beira da cama e então finalmente chorou. Mas não apenas pela perda de Helena. Chorou porque aos 45 anos sua vida parecia ter acabado. Sem esposa, sem filhos, sem propósito. 3 meses depois, numa tarde de abril, uma carta chegou. O lacre estava quebrado em vários pontos, indicando que havia passado por muitas mãos. O papel estava amarelado, a caligrafia trêmula. Bernardo reconheceu imediatamente a letra. Joaquim Almeida, seu melhor amigo de juventude, companheiro de negócios, padrinho de casamento. Meu caro Bernardo, se esta carta chega às suas mãos, é porque já não estou mais neste mundo. A doença me consome rapidamente e sei que não verei o próximo inverno. Escrevo-lhe não para lamentar meu destino, mas para implorar-lhe um favor, o único favor que jamais lhe pedirei. Minhas 3 filhas, Luísa, Ana e Sofia, ficarão desamparadas. Sua mãe faleceu há 4 anos, como você sabe. Não tenho outros parentes que possam acolhê-las. Não tenho fortuna para deixar-lhes. Tudo o que tenho é a esperança de que você, meu irmão de alma, possa oferecer-lhes um teto, um lugar onde possam viver com dignidade até encontrarem seus próprios caminhos. Sei que é muito pedir. Sei que você também sofreu uma perda recente. Mas confio em sua bondade, como sempre confiei em sua palavra. Proteja-as, Bernardo, como se fossem suas. Seu eterno amigo Joaquim. Bernardo leu a carta 3 vezes. Na primeira, sentiu o peso da responsabilidade. Na segunda, sentiu a dor da perda iminente de seu amigo. Na terceira, sentiu algo estranho. Uma pontada de curiosidade, talvez até de esperança. A mansão estava vazia há tempo demais. 2 semanas depois, um telegrama confirmou. Joaquim havia falecido e as 3 irmãs estavam a caminho de São Paulo. Você já sentiu que sua vida estava prestes a mudar completamente? Que uma decisão simples abriria portas que você nem sabia que existiam? Essa sensação é exatamente o que Bernardo estava prestes a experimentar. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal, porque o que vem a seguir vai mexer com tudo o que você pensa. Sobre amor, moral e desejo. Elas chegaram numa tarde de junho. O céu estava cinza, ameaçando chuva. Bernardo esperava na varanda da mansão, vestido formalmente, as mãos cruzadas atrás das costas. Nervoso. Não sabia por que estava nervoso. A carruagem parou diante do portão de ferro. A porta se abriu. E então, ele as viu. A primeira a descer foi Luísa. 22 anos, cabelos negros presos em um coque severo. Olhos escuros, profundos, que pareciam carregar o peso de 1000 responsabilidades. Ela usava um vestido preto de luto, simples, mas elegante. Movimentava-se com uma rigidez controlada, como alguém que aprendeu cedo a esconder suas emoções. Era a mais velha, a responsável, a que cuidava das outras 2 desde a morte da mãe. Bernardo sentiu uma pontada de respeito imediato. Havia força naquela mulher. A segunda foi Ana.
20 anos, cabelos castanhos caindo em ondas suaves sobre os ombros. Olhos claros, quase dourados à luz do sol que começava a romper as nuvens. Havia algo de sonhador em Ana. Ela olhou para a mansão com uma expressão de espanto infantil, os lábios entreabertos. Carregava um livro debaixo do braço. Mesmo naquele momento de luto, mesmo na mudança para uma casa desconhecida, ela não abandonara sua leitura. Bernardo sorriu discretamente. Reconhecia nela a alma de uma poeta. E então Sofia, 18 anos, a mais nova. Cabelos louros, raríssimos naquela época, herança de uma avó portuguesa. Olhos azuis que brilhavam com uma intensidade perturbadora. Ela desceu da carruagem com uma graça felina, cada movimento calculado, cada olhar carregado de significado. Sofia não olhou para a mansão. Olhou diretamente para Bernardo e sorriu. Não foi um sorriso de gratidão, não foi um sorriso de timidez, foi um sorriso de reconhecimento. Como se ela já soubesse, como se já tivesse decidido algo. Bernardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Desviou o olhar rapidamente, sentindo-se subitamente desconfortável. Sejam bem-vindas, disse ele, descendo os degraus da varanda. Minha casa é de vocês. Podem ficar o tempo que precisarem. Luísa fez uma reverência formal. Comendador, somos eternamente gratas por sua generosidade. Não temos como retribuir tamanha bondade. Não precisam retribuir nada, respondeu Bernardo, evitando olhar novamente para Sofia. Joaquim foi como um irmão para mim. Cuidar de vocês é uma honra. Ana deu um passo à frente, timidamente. O senhor também perdeu alguém recentemente, não é? Bernardo piscou, surpreso pela pergunta direta. Sim, minha esposa faleceu há 6 meses. Então, disse Ana com uma voz suave, talvez possamos nos ajudar mutuamente. A solidão é uma dor que nenhum de nós merece carregar sozinho. Havia algo de profundo naquelas palavras. Algo que tocou Bernardo de uma forma que ele não esperava. Venham, disse ele, afastando os pensamentos confusos. Vou mostrar seus quartos. Os primeiros dias foram estranhos. A mansão, que estivera morta por meses, voltou à vida. Havia vozes nos corredores, risos na sala de jantar, o som de passos subindo e descendo as escadas. Bernardo havia contratado 2 criadas para ajudar. Preparou 3 quartos no segundo andar, todos próximos uns dos outros, mas cada um com sua privacidade. Luísa assumiu imediatamente o papel de organizadora. Distribuiu tarefas, estabeleceu rotinas, certificou-se de que tudo funcionasse perfeitamente. Era como se estivesse tentando provar seu valor, justificar sua presença. Ana passava horas na biblioteca de Bernardo. Ele tinha uma coleção razoável de livros. Literatura francesa, poesia brasileira, alguns tratados de filosofia. Ana devorava tudo. Às vezes Bernardo a encontrava adormecida numa poltrona, um livro aberto sobre o colo, os cabelos caindo sobre o rosto. Nesses momentos ele parava, observava, e sentia algo estranho no peito. Sofia era a mais enigmática. Ela não assumia a tarefa, não se escondia em livros, simplesmente existia. Caminhava pela casa com uma presença que preenchia cada cômodo. Sentava-se no jardim por horas, olhando o horizonte. Às vezes cantarolava melodias que Bernardo não reconhecia. E sempre, quando ele passava, ela sorria. Na primeira semana, durante o jantar, Luísa quebrou o silêncio. Comendador, gostaríamos de discutir nossa permanência aqui. Bernardo ergueu os olhos do prato. Não há nada para discutir. Vocês podem ficar o tempo que quiserem. Mas não podemos viver de caridade indefinidamente, insistiu Luísa. Precisamos encontrar uma forma de contribuir. Talvez possamos trabalhar, dar aulas de bordado, de música. Vocês são minhas convidadas, disse Bernardo firmemente. Não preciso de dinheiro e não vou permitir que trabalhem como criadas em outra casa. Ana interveio suavemente. Mas o senhor compreende nossa posição, não compreende? Somos mulheres sozinhas, sem dote, sem família. Precisamos pensar no futuro, em casamento. A palavra ficou suspensa no ar. Casamento. Bernardo sentiu um nó no estômago. Não sabia por quê. Há tempo para pensar nisso, disse ele, tentando soar casual. Por enquanto, adaptem-se. Aproveitem a segurança que tem aqui. Sofia,
que até então havia permanecido em silêncio, inclinou-se ligeiramente para a frente. E o senhor, comendador, não pensa em se casar novamente? Luísa arregalou os olhos. Sofia! É uma pergunta razoável, defendeu-se Sofia, sem desviar o olhar de Bernardo. Um homem de sua posição, sua fortuna. Certamente há muitas viúvas e jovens interessadas. Bernardo sentiu o rosto esquentar. Não penso em casamento no momento. Por quê? Sofia perguntou com uma inocência que não parecia genuína. Porque ainda estou de luto. Entendo, disse Sofia, recostando-se novamente. Mas o sorriso nos lábios dela dizia que não acreditava naquela resposta. Foi numa noite de julho. Bernardo estava em seu escritório, revisando livros de contabilidade. A casa estava silenciosa. As criadas já haviam se recolhido. Ele presumia que as 3 irmãs também estivessem dormindo. Então ouviu uma batida suave na porta. Entre, disse ele sem erguer os olhos. A porta se abriu lentamente. Era Luísa. Ela usava um roupão branco sobre a camisola. Os cabelos estavam soltos, caindo em ondas negras sobre os ombros. Era a primeira vez que Bernardo a via assim, sem a armadura da formalidade. Peço desculpas por incomodá-lo a esta hora, disse ela, fechando a porta atrás de si. Não há problema, algo errado. Luísa caminhou até a janela, olhando para o jardim iluminado pela lua. Não consigo dormir, penso demais. Sobre o quê? Sobre tudo, sobre o futuro, sobre meu pai, sobre nós. Bernardo pousou a pena. Vocês estão seguras aqui, Luísa, podem confiar nisso. Eu sei, disse ela, virando-se para encará-lo. Mas por quanto tempo? O senhor é um homem generoso. Mas não podemos depender de sua bondade para sempre. Um dia o senhor vai querer sua vida de volta. Vai querer se casar novamente, ter filhos. Eu já disse que não penso nisso. Mas deveria, insistiu Luísa, dando um passo em direção a ele. Um homem como o senhor não deveria estar sozinho. Havia algo diferente em sua voz. Algo que fez Bernardo se levantar instintivamente. Luísa, eu poderia ajudá-lo, disse ela mais um passo. Poderia cuidar desta casa, ser a presença feminina que falta. Poderia... Ela parou a poucos centímetros dele. Poderia ser mais do que uma hóspede. Bernardo sentiu o coração disparar. Você não sabe o que está dizendo. Sei perfeitamente, respondeu Luísa, erguendo o olhar. Tenho 22 anos, comendador. Não sou uma criança. Sei como o mundo funciona. Sei que uma mulher na minha posição precisa ser prática. E sei o que sinto quando olho para o senhor. Luísa, você está confusa. O luto, a mudança. Não estou confusa, ela interrompeu. Estou sendo honesta. Pela primeira vez na minha vida. Estou sendo completamente honesta sobre o que quero. Ela ergueu a mão, tocando levemente o rosto dele. Bernardo congelou. Eu poderia fazer o senhor feliz, sussurrou Luísa. E o senhor poderia me dar a segurança que tanto preciso. Não seria sensato? Bernardo afastou-se suavemente, recuando até encostar na escrivaninha. Você é filha de meu melhor amigo. Está sob minha proteção. Isso seria... Seria o quê? Luísa desafiou. Errado? Por quê? Somos adultos, livres. Ninguém precisa saber. Suas irmãs saberiam. E elas entenderiam, porque todas nós... Luísa hesitou, como se tivesse dito demais. Todas vocês o quê? Ela desviou o olhar. Nada, esqueça, perdoe minha ousadia. Virou-se para sair. Luísa, chamou Bernardo. Ela parou, mas não se virou. Você não precisa fazer isso. Não precisa se oferecer dessa forma. Você já tem um lugar aqui. Mas por quanto tempo? Ela perguntou, a voz quebrando. Por quanto tempo antes de nos tornarmos um fardo? Antes de o senhor se cansar de nós? Isso não vai acontecer. O senhor não pode prometer isso. E com essas palavras, ela saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Bernardo ficou parado no escritório por horas. Não conseguiu voltar a trabalhar. Não conseguiu pensar em mais nada a não ser no toque da mão de Luísa em seu rosto. E na frase inacabada que ela havia deixado no ar. Todas nós. Você está percebendo para onde isso está indo? Está sentindo a tensão se formando como uma tempestade, prestes a explodir? Isso é só o começo. Se você quer ver até onde essa história vai, e acredite, ela vai longe, deixe seu like e se inscreva no canal, porque cada segundo a partir daqui vai te deixar sem fôlego. 2 dias depois foi a vez de Ana. Bernardo estava na biblioteca, tentando se distrair com leituras.
mas não conseguia se concentrar. As palavras dançavam na página sem fazer sentido. Posso entrar? Ele ergueu os olhos. Era Ana com um livro nas mãos. Claro, esta biblioteca também é sua. Ana entrou, fechando a porta com cuidado. Aproximou-se da estante onde Bernardo estava sentado. Eu queria devolver este livro. É lindo. Obrigada por me deixar lê-lo. Era um volume de poesia de Gonçalves Dias. Você gostou? Gostei muito, principalmente Canção do Exílio. É sobre saudade, não é? Sobre sentir falta de um lugar que talvez nunca mais exista. Sim, concordou Bernardo, é exatamente sobre isso. Ana sentou-se na poltrona em frente a ele, pousando o livro no colo. Eu entendo essa sensação de não pertencer a lugar nenhum, de estar sempre procurando algo que você não consegue nomear. Você sente isso? Sempre senti, mesmo quando meu pai estava vivo, mesmo quando tínhamos uma casa. Era como se eu estivesse esperando algo, alguém. Bernardo sentiu um aperto no peito. Ana, posso fazer uma confissão? Ela perguntou, os olhos dourados fixos nele. Claro. Eu sonho com o Senhor. Não são sonhos ruins. Continuou Ana rapidamente. São sonhos bonitos. Nós estamos conversando sobre livros, sobre poesia, sobre a vida. E eu me sinto completa, como se finalmente tivesse encontrado o que estava procurando. Bernardo não sabia o que dizer. Eu sei que é estranho, disse Ana corando. Eu sei que o senhor é mais velho, que era amigo de meu pai, mas não consigo controlar o que sinto. E quando acordo, tudo o que quero é voltar a dormir, para estar com o senhor novamente. Ana, você mal me conhece. Mas sinto que conheço, ela insistiu. Há almas que se reconhecem, comendador, que se encontram através do tempo e do espaço. Eu acredito nisso, e acredito que nós temos algo raro. Ela levantou-se, aproximando-se lentamente. Posso perguntar uma coisa? Bernardo assentiu, incapaz de falar. O senhor sente alguma coisa por mim? Qualquer coisa? A verdade é que sentia. Sentia algo por Ana, algo por Luísa, algo até por Sofia, embora tentasse negar. Era errado, era impossível, era... Sim, admitiu ele, a voz rouca. Sinto algo, mas não posso agir com base nisso, não seria certo. Por quê? Ana perguntou, lágrimas brotando em seus olhos. Por que algo que parece tão certo tem que ser errado? Porque vocês três estão sob minha proteção. Porque eu sou responsável por vocês, porque somos três. Ana completou, a voz triste. Bernardo arregalou os olhos. O que você disse? Eu não sou cega, comendador. Vejo como Luísa olha para o senhor. Vejo como Sofia circula ao seu redor. E vejo o que isso está fazendo com o senhor. Ana, eu não culpo o senhor, disse ela, enxugando as lágrimas. Como poderia? Todas nós sentimos o mesmo. E então ela fez algo inesperado. Inclinou-se e beijou-o. Foi um beijo suave, delicado, carregado de emoção. Bernardo deveria ter se afastado. Deveria ter colocado um fim naquilo imediatamente. Mas não conseguiu. Por um momento, apenas um momento, permitiu-se sentir. Então, gentilmente, afastou-se. Ana, isso não pode acontecer. Eu sei, ela sussurrou. Mas agora o senhor sabe. Sabe que não é só confusão. Não é só gratidão, é real. E saiu da biblioteca, deixando Bernardo sozinho com seus pensamentos em caos. Sofia não esperou. Naquela mesma noite, ela apareceu no quarto de Bernardo. Ele estava deitado, olhando o teto, incapaz de dormir. Os eventos dos últimos dias martelavam em sua mente, como uma tempestade interminável. A porta se abriu sem aviso. Sofia entrou, fechando-a atrás de si com um clique suave. Usava apenas uma camisola de seda branca. Os cabelos louros caíam soltos sobre os ombros. E havia um sorriso nos lábios, aquele mesmo sorriso do primeiro dia. Boa noite, comendador, disse ela, sua voz como mel. Bernardo sentou-se imediatamente. Sofia, o que você está fazendo aqui? Vim terminar o que minhas irmãs começaram. Ela caminhou até a cama, cada passo medido, cada movimento deliberado. Você acha que eu não sei? Acha que não vi Luísa saindo do seu escritório naquela noite? Acha que não vi Ana chorando depois de sair da biblioteca? Sofia, isso não é... Não minta para mim! Ela interrompeu, parando aos pés da cama. Eu sempre soube, desde o momento em que te vi. Eu sempre soube que isso ia acontecer. O quê? Que você se apaixonaria por nós, pelas três.
e que todas nós nos apaixonaríamos por você. Isso é loucura, disse Bernardo, levantando-se. É a verdade, rebateu Sofia. Você pode negar quanto quiser, pode fingir que somos só hóspedes. Mas nós duas sabemos que há algo mais aqui. Algo perigoso, algo inevitável. Ela deu a volta na cama, aproximando-se dele. Eu não vim aqui para te seduzir, Bernardo, disse ela, usando seu nome pela primeira vez. Vim para fazer uma proposta. Que proposta? Sofia respirou fundo. Pare de fingir que precisa escolher. Pare de fingir que isso é errado e aceite o que está acontecendo. E o que está acontecendo, Sofia? Ela sorriu. Você sabe exatamente o que está acontecendo. Assim como eu sei. Assim como minhas irmãs sabem. Todos nós sabemos. A questão é, você tem coragem suficiente para admitir? Bernardo deveria tê-la mandado embora. Deveria ter encerrado aquela conversa imediatamente. Mas não conseguiu, porque Sofia estava certa. Ele sabia. Desde o primeiro dia, no fundo de sua alma, ele sabia. A partir deste ponto, não há volta. O que acontece a seguir vai desafiar tudo o que você pensa sobre certo e errado, amor e desejo, moralidade e verdade. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, porque essa história está apenas começando a revelar seus segredos mais sombrios. Na manhã seguinte, Bernardo convocou as 3 irmãs para uma reunião no escritório. Elas entraram uma por uma. Luísa, séria e controlada. Ana, nervosa e corada. Sofia, confiante e com aquele sorriso enigmático. Bernardo esperou que todas se sentassem. Então, fechou a porta. Precisamos conversar, começou ele. Sobre o que está acontecendo nesta casa. Ninguém respondeu. Eu sei o que cada uma de vocês sente. Sei porque eu também sinto. As 3 irmãs trocaram olhares rápidos. Isso é impossível, continuou Bernardo. É errado sob todos os pontos de vista, moralmente, socialmente, legalmente. Mas, Sofia provocou. Bernardo suspirou. Mas não consigo parar de pensar em vocês. Em cada uma de vocês, de formas diferentes, mas igualmente intensas. Luísa falou pela primeira vez. Então, o que o senhor propõe? Nada. Eu não proponho nada. Estou dizendo que isso precisa terminar antes que destrua a todos nós. E se não quisermos que termine? Ana perguntou suavemente. Ana, eu não quero que termine, ela insistiu. Eu quero o senhor, mesmo sabendo que minhas irmãs também querem, mesmo sabendo que é impossível. Não é impossível, disse Sofia. Todos os olhares se voltaram para ela. É incomum, é escandaloso, mas não é impossível. Do que você está falando? Perguntou Luísa. Sofia levantou-se, caminhando até o centro do escritório. Estou falando de parar de lutar contra isso. Estou falando de aceitar que há algo único acontecendo aqui. Algo que talvez nunca mais aconteça em nossas vidas. Você está sugerindo que... Bernardo não conseguiu terminar a frase. Estou sugerindo um acordo, disse Sofia claramente. Entre os 4, um acordo que ninguém mais precisa saber. Onde todos nós... Ela hesitou pela primeira vez. Onde todos nós possamos ter o que queremos. Isso é loucura, disse Luísa, mas sua voz falhou. Talvez, concordou Sofia. Ou talvez seja a única coisa honesta que qualquer um de nós fez em muito tempo. Ana olhou para Bernardo. O senhor consideraria isso? Eu não sei, admitiu ele. Eu não sei o que estou considerando. Não sei mais o que é certo ou errado. Então vamos descobrir juntos, sugeriu Sofia. Sem julgamentos, sem culpa, apenas verdade. Luísa foi a primeira a falar novamente. E como isso funcionaria? Como dividir um homem entre 3 mulheres? Com honestidade, respondeu Sofia. Cada uma de nós teria seu tempo com ele, seus momentos. E nenhuma de nós teria direito de sentir ciúmes. E nenhuma de nós teria direito de sentir ciúmes, porque todas entramos nesse acordo de olhos abertos. E se não funcionar? Ana perguntou. Então paramos e aceitamos que tentamos. Bernardo olhou para as 3 mulheres à sua frente. Luísa, forte e protetora, mas com um coração que ansiava por ser cuidado. Ana, sonhadora e poética, buscando a conexão que sempre sentiu faltar em sua vida. Sofia, ousada e enigmática, disposta a desafiar todas as regras para ter o que queria. E ele era apenas um homem. Um homem sozinho que de repente se via amado, de formas que nunca imaginou possíveis. Se fizermos isso, disse ele lentamente,
Ninguém pode saber, nunca. A sociedade nos destruiria. Ninguém saberá, prometeu Sofia. E vocês? Ele olhou para Luísa e Ana. Vocês realmente concordam com isso? Ana assentiu primeiro. Se é a única forma de estar com o Senhor, sim. Luísa demorou mais. Seus olhos estavam cheios de dúvida. Mas finalmente ela também assentiu. Sim, mas com uma condição. Qual? Que o Senhor nos trate com igualdade, que nenhuma de nós seja a favorita, que todas sejamos amadas. Bernardo sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Vocês já são, cada uma de uma forma diferente, mas já são. E assim, naquela manhã de agosto de 1875, os quatro fizeram um pacto que ninguém mais poderia saber. Um pacto que mudaria suas vidas para sempre. Os meses que se seguiram foram os mais intensos e os mais perigosos da vida de Bernardo. Durante o dia, mantinham as aparências. Ele era o benfeitor generoso, elas eram as órfãs gratas. Jantares formais, conversas educadas, distância respeitosa. Mas à noite, a mansão se transformava em algo completamente diferente. Com Luísa, os encontros eram intensos. Ela vinha até ele, carregando todo o peso das responsabilidades que carregava. E nos braços dele, finalmente podia ser apenas uma mulher. Vulnerável, desejada, amada, eles conversavam por horas. Sobre medos, sobre sonhos, sobre o futuro que talvez nunca pudessem ter. Você acha que somos pessoas ruins? Ela perguntou uma noite, deitada ao lado dele. Não sei mais o que é ser bom ou mal, respondeu Bernardo. Só sei que quando estou com você, me sinto vivo. Com Ana, os encontros eram suaves, poéticos. Eles liam juntos. Ela declamava versos enquanto ele escutava, maravilhado com a sensibilidade daquela alma. Você é como um poema, disse ele certa vez. E você é como uma canção, ela respondeu, que eu nunca quero que termine. Faziam amor como se fosse arte, devagar, com reverência, como se cada toque fosse uma estrofe de algo sagrado. Com Sofia era diferente. Ela era fogo, paixão, desafio. Não havia timidez, não havia hesitação. Ela tomava o que queria e dava tudo em troca. Você está me destruindo, disse Bernardo uma noite, exausto. Não, corrigiu Sofia, traçando os dedos pelo peito dele. Estou te libertando de todas as regras estúpidas que você seguiu a vida inteira. E se formos descobertos? Então seremos descobertos, mas pelo menos teremos vivido. Os meses passaram e o impossível começou a parecer possível. Eles encontraram um equilíbrio estranho, uma harmonia proibida. As três irmãs nunca discutiram ciúmes, nunca brigaram. Parecia haver um entendimento tácito entre elas, como se todas soubessem que aquilo era frágil demais para ser ameaçado por mesquinharia. Bernardo nunca havia sido tão feliz e nunca havia sentido tanto medo. Foi em dezembro. Uma vizinha, Dona Teresa, começou a fazer perguntas. As moças ainda estão morando com o senhor, comendador? Sim, até encontrarem casamentos adequados. Casamentos! Dona Teresa repetiu com um sorriso que não alcançou os olhos. 3 moças jovens e bonitas, morando sozinhas com um viúvo. As pessoas comentam, sabe? Deixe que comentem, respondeu Bernardo friamente. Não estou julgando o comendador. Estou apenas preocupada com a reputação das moças e com a sua. Quando voltou para casa, Bernardo convocou as 3 irmãs. Estão começando a suspeitar. Suspeitar do quê? Perguntou Sofia. Tecnicamente não estamos fazendo nada ilegal. Não é sobre lei, explicou Luísa. É sobre moralidade. Se a sociedade descobrir que vivemos aqui, sem chaperona adequada, sem perspectivas de casamento, seremos arruinadas. Então o que fazemos? Ana perguntou assustada. Vocês precisam começar a ser cortejadas. Disse Bernardo, cada palavra como veneno em sua boca. O quê? Sofia exclamou. É a única forma de manter as aparências. Se as pessoas virem que vocês têm pretendentes, que estão buscando casamentos adequados, as suspeitas diminuem. Mas nós não queremos outros pretendentes, disse Ana. Eu sei, mas é preciso fingir que querem. Nos meses seguintes, 3 homens começaram a visitar a mansão. Para Luísa, um comerciante viúvo de 40 anos. Para Ana, um professor de literatura de 32. Para Sofia, um jovem oficial do exército de 25.
Os jantares eram tortura para Bernardo. Ver outros homens flertando com elas. Ver Luísa sorrindo educadamente. Ver Ana conversando sobre livros. Ver Sofia rindo de piadas sem graça. E saber que naquela noite cada uma delas viria até ele. Foi Sofia quem percebeu primeiro. Isso não pode continuar, disse ela uma noite. Mais cedo ou mais tarde, um desses homens vai pedir uma de nós em casamento. E aí, o que fazemos? Recusamos, respondeu Bernardo. E levantamos suspeitas, completou Luísa. Uma recusa é aceitável. 2, questionável. 3, as pessoas vão querer saber por quê. Então, o que vocês sugerem? Bernardo perguntou. Que você se case com uma de nós, disse Ana suavemente. Todos ficaram em silêncio. É a única solução lógica, continuou Ana. Se você se casar com uma de nós, as outras 2 podem permanecer aqui como cunhadas. Ninguém questionaria. E qual de vocês? Bernardo perguntou, sabendo que não havia resposta boa. Eu sou a mais velha, disse Luísa. Seria o mais apropriado. Mas eu sou a que mais precisa de proteção, argumentou Ana. A mais frágil. E eu, disse Sofia, sou a que está disposta a fazer o que for necessário para que todas nós fiquemos juntas. Bernardo enterrou o rosto nas mãos. Não posso escolher. Não posso fazer isso com vocês. Então não escolha, sugeriu Sofia. Deixe o destino decidir. Como? Sorteio, justo, igualitário. Nenhuma de nós pode reclamar. Era insano, era cruel, mas não havia outra opção. Você consegue imaginar a dor dessa decisão, o peso dessa escolha? Essas histórias continuam aqui, neste canal. Histórias que exploram o lado mais profundo, mais complexo, mais humano das emoções. Se você está sentindo algo agora, seja raiva, tristeza, curiosidade, deixe seu comentário e se inscreva para mais. Fizeram o sorteio numa noite de março. Os 4 se reuniram no escritório, sem criadas, sem testemunha. Sofia preparou 3 pedaços de papel. Escreveu um único S em um deles. Dobrou todos igualmente. Colocou numa caixa de charutos vazia. Quem tirar o papel marcado será a escolhida, explicou ela, a voz firme apesar da palidez em seu rosto. Luísa foi a primeira. Estendeu a mão trêmula, pegou um papel, desdobrou. Em branco, fechou os olhos, sem saber se sentia alívio ou desapontamento. Ana foi a segunda. Suas mãos tremiam tanto que quase derrubou a caixa. Pegou um papel, abriu lentamente. Em branco, lágrimas escorreram por seu rosto. Sofia olhou para a caixa, olhou para Bernardo, olhou para suas irmãs. Acho que já sabemos, disse ela com um sorriso triste. Pegou do último papel, S. Então está decidido, disse Sofia, a voz quebrando pela primeira vez. Eu vou me casar com você. Mas ninguém comemorou, porque todos sabiam que aquela decisão, embora necessária, destruiria algo precioso que haviam construído. O casamento foi discreto, apenas familiares próximos, que eram poucos. Algumas personalidades importantes da sociedade paulistana que Bernardo não podia ignorar. Sofia usava branco, estava linda, mas seus olhos estavam vazios. Durante a cerimônia, Bernardo viu Luísa e Ana no fundo da igreja. Ambas de preto, ambas chorando silenciosamente. E soube que havia cometido um erro, não em se casar com Sofia, mas em acreditar que poderiam escapar ilesos daquela situação impossível. A noite de núpcias foi estranha. Sofia e Bernardo ficaram em silêncio no quarto. Ela sentada na cama, ele na janela. Você me odeia? Ela perguntou finalmente. Não, nunca poderia te odiar. Mas ama mais minhas irmãs. Não é sobre amar mais ou menos, Sofia. É sobre... Sobre o quê? Sobre perder algo que nunca deveria ter existido, mas que era a coisa mais real que já senti. Sofia levantou-se, aproximando-se dele. Então não vamos perder. Como? Continuamos, nada muda, apenas agora é legal. Bernardo a encarou incrédulo. Você está sugerindo que continuemos como antes. Só que agora você é meu marido perante a lei. E minhas irmãs são sua família. Ninguém pode nos separar. Sofia, você prometeu que todas nós seríamos amadas igualmente. Nada mudou, exceto que agora estamos protegidos. E assim o acordo continuou. Só que agora, escondido sob o manto da legalidade. O arranjo funcionou por quase um ano. Mas segredos, por mais bem guardados,
sempre encontram um caminho para a luz. Foi uma das criadas que descobriu. Viu Luísa saindo do quarto de Bernardo uma madrugada. Viu Ana beijando-o na biblioteca. Viu o que aquela casa realmente era. A notícia se espalhou como fogo. Em uma semana, toda São Paulo sabia. O comendador Bernardo Tavares da Silva, respeitável comerciante, casado com uma das 3 irmãs, mas envolvido romanticamente com as 3. Os jornais foram cruéis. A casa do pecado na Rua da Glória. O harém cristão do comendador. 3 irmãs, um homem. O escândalo moral que envergonha a sociedade paulistana. As portas se fecharam. Os negócios de Bernardo desmoronaram. Ninguém mais queria associação com ele. As 3 irmãs foram ostracizadas, chamadas de prostitutas, de sedutoras, de imorais. A sociedade, que antes fingia não ver, agora via demais. E julgava sem piedade. Numa noite de tempestade, os 4 se reuniram pela última vez no escritório. A mansão estava vazia. As criadas haviam partido. Os credores batiam à porta. "Acabou", disse Luísa, a voz sem emoção. "Não", insistiu Sofia, "podemos recomeçar, em outro lugar, onde ninguém nos conheça." "E viver mentindo para sempre?", Ana perguntou. "Fingindo ser algo que não somos?" "Somos exatamente o que somos", defendeu-se Sofia. "Pessoas que se amam. Isso não é mentira." "É proibido", disse Luísa, "e sempre será." "É proibido", disse Luísa, "e sempre será." Bernardo falou pela primeira vez. "Vocês sabem o que precisa ser feito." "Não", Sofia sussurrou. "Vocês precisam partir, deixar São Paulo, começar de novo. Eu vou arrumar dinheiro para vocês, documentos novos, novas identidades." "E você?", Ana perguntou, lágrimas escorrendo. "Eu vou enfrentar o que preciso enfrentar, sozinho." "Não vamos te abandonar", Luísa insistiu. "Não é abandono, é sobrevivência. Se ficarem, serão destruídas junto comigo." Sofia foi até ele, tocou seu rosto pela última vez. "Você foi a melhor coisa que já aconteceu comigo. E vocês foram minha perdição e minha salvação", respondeu Bernardo. 3 dias depois, as 3 irmãs partiram num trem noturno, para destinos diferentes. Luísa foi para o Rio de Janeiro, Ana para Santo, Sofia para Minas Gerais, e nunca mais se viram. Bernardo morreu em 1885, aos 55 anos, sozinho. Em seu testamento, deixou instruções específicas. Todo seu patrimônio restante deveria ser dividido igualmente entre 3 mulheres. Os nomes eram diferentes dos que ele conhecera, mas os executores testamentários sabiam quem eram. Luísa havia se tornado professora no Rio, nunca se casou. Ana havia publicado um livro de poesias sob pseudônimo. Vivia modestamente em Santos, também nunca se casou. Sofia havia desaparecido. Ninguém soube seu paradeiro. Mas uma semana depois do enterro de Bernardo, 3 mulheres apareceram no cemitério da Consolação. Separadamente, sem se falarem. Cada uma colocou uma rosa no túmulo. E ficaram ali, sob a chuva fina, olhando para a lápide que dizia: "Bernardo Tavares da Silva amou além do permitido e pagou o preço." Não há registro do que aconteceu depois. Mas dizem que, naquela noite, alguém viu 3 mulheres sentadas num banco de praça, conversando, chorando, lembrando do homem que amaram e do amor impossível que os destruiu a todos. Esta é a história de Bernardo e das 3 irmãs. Uma história sobre amor, desejo, escolhas impossíveis. E o preço que pagamos por desafiar o que a sociedade considera certo. Você pode julgá-los, pode condená-los, ou pode entender que no fim eram apenas seres humanos, tentando encontrar felicidade num mundo que não permitia. Há outras histórias como essa aqui no canal. Histórias que te fazem questionar, sentir, pensar. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu comentário e se inscreva para não perder as próximas. Porque a vida é feita de histórias, e algumas delas nunca deveriam ser esquecidas.